Omissões criminosas. A omissão é uma forma de decisão ou de permissão que consiste na pessoa ver as coisas, tapar os olhos, ouvir e tapar os ouvidos, ou então fechar a boca, fazer de conta que não viu, fechar os olhos para as arbitrariedades, fazer vista grossa para o erro, para os desmandos e para a corrupção. Isso é uma omissão criminosa. E toda autoridade tem a obrigação de tomar uma providência quando constata uma coisa errada, quando está vendo o erro, quando está vendo a corrupção e fecha os olhos, está vendo a Constituição ser rasgada e fica quieto e nunca fala nada. No Brasil nós temos muito desses problemas, né? Vejam essa postagem aqui. Vocês são livres para falarem, desde que eu concorde. Assim agem as pessoas autoritárias, os ditadores, os opressores. O opressor ele não seria tão forte se não tivesse cúmplices entre os oprimidos. Então as pessoas, o cúmplice é aquele cara que se omite, aquele é o cúmplice. Na política republicana aqui do Brasil, o chamado Estado Democrático de Direito, que eles enchem a boca para falar e fazem cartinhas, quem é que está descumprindo, quem é que está ameaçando o Estado de Direito? É quem pratica atos ilegais, atos autoritários, ditatoriais. E a omissão, ela acontece no Brasil por causa do Senado, né? O Senado está fazendo com que o STF esteja fechando o Congresso. O Congresso já não funciona mais, porque tudo depende de ouvir a judicialização ou a determinação, a decisão do STF ou do STJ. Então, eles tomam as atitudes da administração, eles fazem a fiscalização, a legislação, eles que mudam, eles que fazem tudo. Para que os outros poderes, então, se eles fazem tudo, se eles administram? Eles não foram eleitos para fazer isso. Quem é eleito é o parlamentar, o presidente da República é eleito. Eles estão lá para cuidar da Constituição e da Justiça. Então, Senado, Câmara, PGR, Ministério Público Federal, Polícia Federal, Forças Armadas, Superior Tribunal Militar, OAB, todas essas instituições que eles querem preservar tanto, não fazem nada, não sequer publicam uma notinha de repúdio quando a gente vê as barbaridades, os horrores que acontecem todos os dias. Prisões ilegais, desmandos, interferência dos poderes, rasgação de Constituição, e eles continuam assim. Então, pessoal, a omissão criminosa, o Código Penal, é uma lei de 1940, decreto 2848, no artigo 13 diz assim, sobre os crimes, né? O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. E na segunda parte diz assim, considera-se causa a ação ou a omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. E aí depois eles, lá no parágrafo 2º, ele fala que a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia ou podia agir para evitar o resultado. A omissão, ele podia fazer alguma coisa e não faz. Então ali, ou porque teria obrigação de cuidado, de proteção ou de vigilância, ou porque assumiu a responsabilidade de impedir esse resultado danoso, ou porque o comportamento anterior criou o risco de que acontecesse esse delito, essa ocorrência. Então, tem uma série de circunstâncias elencadas ali que falam sobre isso. Então, meus amigos, o Senado é omisso e o STF, essa corte, se tornou transgressora. Lá no Senado existem dezenas de pedidos de impeachment de juízes, de ministros do STF, inclusive o senhor Alexandre de Moraes, mas o senador Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Congresso, engavetou, prevaricou, não viu nada de ilegal, sentou em cima. Então, aquelas prisões, perseguições, inquéritos antidemocráticos, inquéritos ilegais, ataques à Constituição, interferência nos poderes, o seu Rodrigo Pacheco não vê nada. Então, o Congresso se tornou um órgão inútil, obsoleto, não faz nada. Então, ele chegou, teve a cara de pau de fechar as redes sociais dele, Twitter e Facebook, tudo, para que as pessoas não pedissem, não fossem pedir para ele pautar o impeachment daquela vez do ano passado. E assim ele age, e assim esse pessoal se perpetua no poder, sempre lascando com o povo brasileiro. Então, por isso o povo brasileiro tem que abrir os olhos, refletir
que a omissão pode ser tão nociva quanto o erro. Aliás, a omissão é mais nociva porque prejudica todo mundo. Uma pessoa que se omite pode comprometer milhares de outras pessoas prejudicadas por isso. Então, o povo brasileiro, nós precisamos despertar cada vez mais, precisamos fiscalizar, cobrar dos nossos representantes, deputados e senadores, limpar o Senado agora em 2022, limpar o Senado. Um terço do Senado tem que sair fora, são esquerdistas inúteis que trabalham só contra o povo e estão lá só fazendo somebody loves, não fazem coisa nenhuma, se omitem, estão vendo as coisas, e nem uma notinha de repúdio eles são capazes de publicar. E lá tem os senadores esquerdistas que votam contra o saneamento básico, votam contra o Auxílio Brasil, votam contra os projetos, as pautas de interesse do povo. Eles estão lá para esculhambar e para levar o país ao caos. E isso não pode acontecer. Então, a gente sabe que não há vácuo no poder. Se a pessoa se omite, ela deixou um vácuo. E aquele vácuo vai ser preenchido por alguém. Então, não existe. Quem não assume seu lugar, perde o lugar. Então, é isso aí que a gente tem que ver. E como eu posso fazer para ajudar? Como eu posso? Se inscrevendo nos canais conservadores, né? Curtindo, compartilhando, porque isso aqui são verdades, não são fake news, são fatos que acontecem todos os dias e a gente tem que tomar uma providência. Porque as pessoas ficam sendo perseguidas aí porque o Senado se omite. Isso não pode acontecer.